Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escritos Apócrifos aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer o Evangelho de Judas Iscariotes, que foi descoberto na segunda metade do século XX e nos apresenta uma versão bastante distinta a respeito dos últimos dias da vida de Jesus. Em especial destaque a figura de Judas, que, conforme este texto, foi o único discípulo que realmente compreendeu os mistérios dos ensinamentos de seu mestre. Agora, será que este evangelho que foi ali descoberto, ele pode nos ajudar a entender melhor os últimos dias da vida de Jesus? Seriam apenas estas histórias fantásticas com outros propósitos? Qual que é o conteúdo deste evangelho e também qual que é a importância dessa descoberta para a história do cristianismo? É o que nós iremos compreender no vídeo de hoje. Então, inicialmente, a respeito da descoberta do Evangelho de Judas, infelizmente ela foi bem mal documentada. Nós não sabemos exatamente quando que ele foi descoberto, se por volta dos anos 50, 60 ou até 70. O que sabemos é que ele surgiu no Egito por volta do final da década de 70 do século anterior, nosso século XX. Ele fazia parte de um códex que posteriormente recebeu o nome de Codex Chacos. No total, este códex, que contém o Evangelho de Judas, ele apresentava então cerca ali de 31 folhas, que eram escritas tanto em sua frente quanto no seu verso, que totalizavam então 62 páginas escritas. Mas, devido à grande antiguidade deste manuscrito, e também ao fato de ele não ter sido descoberto por profissionais, ter sido mal manuseado, boa parte do seu conteúdo acabou se perdendo. Hoje, o que resta do Codex Chacos são 13 folhas. Inclusive, muitas destas folhas, ainda sobreviventes, elas contêm bastante corrupções em seu texto, que dificulta um pouco de nós compreendermos adequadamente alguns dos conteúdos contidos ali no Evangelho de Judas, que inclusive nós vamos realizar a leitura aqui no vídeo de hoje, e nós vamos observar ali um pouco da importância destes textos corrompidos que nos faltam para compreender algumas mensagens e alguns ensinamentos contidos neste Evangelho. Agora, outro detalhe importante também sobre o Codex Chacos é que ele não contém apenas o Evangelho de Judas, mas ele também contém outros trabalhos importantes, como, por exemplo, alguns fragmentos do livro de Alógenes, também o Apocalipse de Tiago e a Carta de Pedro a Filipe, que já eram trabalhos, inclusive, conhecidos anteriormente, através das descobertas da Biblioteca de Nag Hammadi, no ano de 1945. Então, o Codex Chacos ele não trouxe, assim, tantas novidades. A exceção em relação a essa descoberta, que foi, de fato, uma novidade, foi a descoberta do Evangelho de Judas, que anteriormente só era conhecida através de citações de autores antigos. Então, nós não tínhamos, até este momento, o material completo a respeito do Evangelho de Judas para entender de fato o que havia ali escrito, apenas poucas citações antigas. Agora, em relação à datação do Evangelho de Judas, conforme encontra neste códex, de acordo com as análises laboratoriais que foram realizadas através do decaimento do carbono 14, este documento foi produzido em meados do século III até por volta do século IV. Então nós estamos ali entre os anos 220 aos anos 340, quando ele foi então produzido. Mas, apesar de este documento ele ter sido produzido neste período histórico, então mais tardio na história do cristianismo, de acordo com a crítica literária que nós temos deste texto que se encontra escrito em copta, tudo indica que ele, na verdade, é fruto de uma tradução, de uma obra bem mais antiga ainda. E a obra mais antiga, o original deste Evangelho de Judas, que está ali escrito em copta, e que seria um original então em grego, ele pode ter sido produzido muito bem por volta do século II da Era Comum. E nós podemos inferir isto com base naquilo que nos informa Irineu de Leão, que ao escrever a respeito do movimento gnóstico dos cainitas, especialmente ali no capítulo 31 do primeiro livro de sua famosa obra Contra as Heresias, ele nos informa a respeito da existência de uma obra conhecida como o Evangelho de Judas em seu tempo. Vamos observar ali o que Irineu de Leão escreve a respeito da existência desta obra. Vamos ver o que nós temos ali. Outros ainda dizem que Caim deriva da potência suprema e que Esaú, Coré, os sodomitas e semelhantes eram todos da mesma raça dela, motivo pelo qual, mesmo combatidos pelo Criador, nenhum deles sofreu algum dano, porque Sofia atraiu a si tudo o que lhe era próprio. Dizem que Judas, o traidor, sabia exatamente todas estas coisas e, por ser o único dos discípulos que conhecia a verdade, cumpriu o mistério da traição e que por meio dele foram destruídas todas as coisas celestes e terrestres. E apresentam a confirmação
um escrito produzido por eles, que intitulam Evangelho de Judas. Aqui nós observamos que Irineu de Lyon já conhecia o Evangelho de Judas ao final do século II. Com isto, nós podemos concluir que este trabalho original do Evangelho de Judas ele pode ter sido desenvolvido originalmente ainda algumas décadas antes, talvez ali por volta da metade do segundo século. Mas é claro que nós não temos uma certeza total se este Evangelho, ali contido no Codex Chacos, é realmente o mesmo Evangelho de Judas mencionado por Irineu de Lyon. Mas, de acordo com o conteúdo que nós observamos no interior deste Evangelho, também dos seus ensinamentos, que são claramente gnósticos, tudo indica que sim. E é isto o que nós vamos conhecer também um pouco agora, compreendendo um pouco sobre o que nós temos de fato de conteúdo ali no Evangelho de Judas, que faz parte do Codex Chacos. Vamos observar o que nós encontramos logo no início do Evangelho de Judas, e na sequência eu irei tecer aqui alguns comentários com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali. As palavras secretas da revelação que Jesus fez a Judas Iscariotes por durante uma semana, 3 dias antes de celebrar a festa da Páscoa. Quando Jesus apareceu na terra, ele realizou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade. Então, enquanto alguns andavam pelo caminho da retidão e outros pecavam, chamou os 12 discípulos. Começou a falar com eles sobre os mistérios além do mundo e do que aconteceria no fim. Muitas vezes apareceu aos seus discípulos não como ele mesmo, mas na forma de uma criança. Nesta primeira parte do Evangelho de Judas Iscariotes, nós já podemos observar que estas revelações secretas que Jesus teria então transmitido a Judas, elas teriam ocorrido nos últimos dias da vida de Jesus. E uma outra informação importante que também nós encontramos já no início deste texto é que Jesus algumas vezes aparecia aos seus discípulos na forma de uma criança, o que é especialmente uma particularidade deste grupo gnóstico, que entendia que Jesus ele podia deixar o seu corpo físico, viajar através do reino eterno e imperecível, ao modo gnóstico, e ainda assumir outras formas corpóreas, como a forma de uma criança que nós observamos no texto. Mas ainda neste evangelho, logo na sequência, nós encontramos vários outros elementos característicos do ensinamento gnóstico. Vamos observar o que mais nós encontramos ali. Agora uma parte um pouco mais extensa do texto, mas que contém vários elementos importantes. Vamos ver o que nós temos ali também. Certo dia, ele estava com seus discípulos na Judéia e os encontrou reunidos juntos, sentados em piedosa observância. Quando se aproximou de seus discípulos, eles estavam oferecendo uma oração de agradecimento sobre o pão, e ele riu. E seus discípulos perguntaram: Mestre, por que ri de nossa oração de ação de graças? Nós fizemos o que é correto. E ele respondeu: Eu não ri de vós. Vós não fizestes isto por vossa própria vontade, mas através disto louvam ao vosso Deus. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Jesus disse: Como vós me conhecestes? Em verdade vos digo, ninguém desta geração dentre vós me conhecerá. Quando seus discípulos ouviram isto, começaram a ficar enfurecidos e a blasfemar contra ele em seus corações. Quando Jesus observou a falta de compreensão da parte deles, disse: Por que toda esta agitação? Vosso Deus, que está em vosso interior, provocou a ira de vossas almas. Deixai qualquer um dentre vós, que seja forte o suficiente, um homem perfeito, ser conduzido ante minha face. Todos disseram: Nós temos a força. Mas o espírito deles era muito fraco para enfrentá-lo, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de colocar-se à sua frente, mas não conseguiu olhar em seus olhos e baixou a cabeça. Judas então falou a Jesus: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu vens do reino eterno de Barbelo, e sou indigno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Sabendo que Judas reproduzira algo sublime, Jesus lhe disse: Afasta-te dos outros, e eu te revelarei os mistérios desse reino. Tu tens a possibilidade de chegar a este reino, mas passarás grande sofrimento. Do contrário, algum outro terá que cumprir tua tarefa, para que os 12 possam voltar a ser um com o seu Deus. Judas, porém, disse-lhe: Quando tu me revelarás estas coisas? Quando irromperá o grande dia da luz sobre esta geração? Mas quando ele disse isso, Jesus desapareceu. Aqui nesta primeira cena, nós observamos mais uma série de ensinamentos de natureza gnóstica, sendo que o primeiro e mais notável destes ensinamentos é que o Deus que os apóstolos adoravam não era o verdadeiro Deus,
mas que era um tipo de divindade maléfica que foi responsável por criar o mundo material no qual nós vivemos, repleto de confusão, dor e também sofrimento. E é por esta razão que este movimento gnóstico, especificamente aqui, eles veneravam certas personalidades que, de acordo com a Bíblia hebraica, eram entendidas de uma forma negativa, como, por exemplo, a respeito de Caim. Conforme nós observamos anteriormente, Irineu afirma que estes cristãos gnósticos eles seriam gnósticos cainitas. Isto porque eles veneravam a personalidade de Caim, que, para o entendimento deles, foi um dos primeiros personagens a se rebelar contra esta divindade cruel, responsável por criar o mundo material. E os apóstolos de Jesus, neste caso, eles tinham uma grande dificuldade de compreender a respeito destes mistérios tão profundos que eram ensinados por Jesus de Nazaré, com exceção de Judas Iscariotes, que estaria apto, então, a receber estes ensinamentos e, inclusive, reconheceu que Jesus era proveniente do reino de Barbelo, o mais sublime e importante das emanações divinas, segundo o pensamento dos gnósticos. Na sequência, nós observamos que Jesus também afirma a Judas que ele deveria se afastar dos demais apóstolos para receber os ensinamentos ocultos, mas que, desta forma, ele também teria de enfrentar muita dor e sofrimento, indicando com isto, muito provavelmente, a rejeição que Judas recebia, então, de muitos grupos cristãos, sendo considerado como aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata, conforme nós encontramos ali nos evangelhos canônicos. E também nós encontramos ainda uma referência a respeito desta rejeição que Judas Iscariotes receberia desde o tempo dos apóstolos até os cristãos posteriores, então, é por conta ainda de uma visão que se encontra um pouco mais à frente nesse texto aqui do Evangelho de Judas. Vamos observar ali qual é esta visão que Judas recebeu a respeito desta rejeição forte que ele receberia. Vamos ver o que nós temos ali também. Judas disse: Mestre, agora que ouviste a todos, ouve-me também a mim, pois eu tive uma visão grandiosa. Judas disse-lhe: Na visão, vi a mim mesmo sendo apedrejado pelos 12 discípulos, que me perseguiam seriamente. Jesus respondeu: Tu serás o 13º, e serás amaldiçoado pelas gerações vindouras, e virás para dominar sobre elas. Nos últimos dias, amaldiçoarão tua ascensão para a geração dos santos. Jesus disse: Vem, para que eu te possa ensinar os mistérios que antes nenhum homem alguma vez viu, pois existe um reino grande, infinito, cuja extensão nenhuma geração de anjos já viu, no qual há um espírito grande e invisível. Aqui nós observamos que Judas teria tido uma visão de que os discípulos, assim como as gerações posteriores, o rejeitariam severamente, mas que ao final, como afirma Jesus, Judas seria elevado acima de todos os demais. E na sequência do texto, Jesus também passa a ensinar a Judas uma série de ideias espirituais e também cosmológicas, todas elas de natureza gnóstica, que são também ensinamentos um pouco confusos de serem entendidos, também em grande parte por conta de aqui nós termos o manuscrito do Evangelho de Judas em muitas partes bastante corrompido. Mas vamos observar ali um pouco destes ensinamentos que Jesus teria então transmitido a Judas Iscariotes. Vamos ver o que nós temos ali. A Dâmase estava na primeira nuvem luminosa que nenhum anjo jamais viu entre todos aqueles chamados Deus. Ele, que, a imagem e após a semelhança deste anjo. Ele fez a incorruptível geração de 7 aparecer, os 12, os 24. Ele fez 72 luminares aparecerem na geração incorruptível, de acordo com a vontade do Espírito. Aqui nós observamos apenas uma pequena parte dos ensinos gnósticos que nós encontramos nesse texto. E como notamos, o que compromete bastante a sua correta compreensão é que, além destes ensinamentos gnósticos eles serem por si só um tanto confusos de serem entendidos, a obra ali também está bastante danificada. Nós temos muitas partes do texto que estão corrompidos, o que dificulta também muito a sua compreensão. Mas para aqueles que tiverem ainda curiosidade e quiserem realizar uma leitura completa de todos estes ensinamentos gnósticos e também de todo o Evangelho de Judas, eu irei deixar logo aqui abaixo do vídeo o link para vocês acessarem e realizarem então a leitura completa deste interessante Evangelho. Mas ainda antes de encerrar o vídeo, por fim, um outro detalhe bem interessante que nós também encontramos no Evangelho de Judas é referente ao conhecimento prévio que Jesus possuía a respeito de Judas, que iria então entregá-lo às autoridades.
Vamos observar o que nós encontramos ali mais ao final do Evangelho de Judas. Vamos ver o que nós temos ali. Em verdade eu te digo, Judas, esses que ofereceram sacrifícios a sacras, tudo isso é mal, mas tu superarás todos. Tu irás sacrificar o homem que me cobre. Em verdade, o Senhor então será aniquilado. Aqui nós observamos claramente que Jesus já havia informado a Judas que ele seria responsável por entregá-lo às autoridades. Mas como, novamente, aqui o texto ele está bastante corrompido, nós não sabemos se Judas aqui ele é apresentado de uma maneira positiva ou se talvez ele seria apresentado de uma maneira negativa. Mas é bastante plausível que a representação de Judas do princípio ao fim deste evangelho fosse uma apresentação positiva, porque conforme a compreensão dos gnósticos, Jesus, então, a partir do momento em que ele seria morto por crucifixão, ele seria também libertado de seu corpo material. Mas a discussão em torno desta interpretação relacionada ao evangelho de Judas ela continua aberta até os dias de hoje, e existem vários debates acadêmicos ocorrendo em torno disso. Agora, em relação à historicidade do Evangelho de Judas, é um fato que aqui, neste Evangelho, nós não temos um documento que é historicamente confiável. O Evangelho de Judas foi desenvolvido por volta da segunda metade do século II. Então, nós estamos aqui há cerca de 100 anos após os eventos relacionados aos últimos dias e à morte de Jesus de Nazaré. Com efeito, ele não é um material historicamente confiável, porque nós temos esta distância muito acentuada em relação aos eventos que ele procura narrar. E também devido a toda esta mescla com os ensinamentos gnósticos, isto é algo que é claramente característico do gnosticismo do segundo século e também dos séculos posteriores. Então, simplesmente, ele não é encontrado ainda no primeiro século da nossa era. Com isto, hoje nós compreendemos a respeito deste importante evangelho que, apesar de ele não nos ajudar, ele não contribuir, então, para nós compreendermos sobre o Jesus de Nazaré histórico, ele nos ajuda em muito a entender melhor sobre os movimentos gnósticos que existiam naquela época, e para aqueles que tiverem ainda dúvidas, quiserem realizar seus comentários, sugestões ou críticas, vocês poderão escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. Para aqueles que gostaram de mais este estudo, convido a deixarem o like aqui no vídeo, para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.